Bom, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez, nesse canal de comunicação que tem sido aí, capitaneado pelo pastor Luiz Carlos, os irmãos que têm de pronto apoiado, a exemplo, nosso irmão Rodrigo, que está lá na Argentina, E é bom que esse nosso meio de comunicação, ele rompe, fronteiras e permite nos estar todos conectados, Temos, além do pastor Luiz Carlos, eu vi que está o pastor Genésio, está o pastor Daniel Teodoro, lá de Ribeirão Preto, os pastores, meu abraço aqui, fraterno, que Deus possa abençoar cada um de vocês ricamente. Bom, irmãos, é um tema, como eu disse no vídeo de convite, bastante atual, importante e necessário para a igreja do presente, Nós falamos a respeito de doutrina bíblica e nós vivemos um contexto de mundo, especialmente do mundo dito, cristão, evangélico, olhando para a palavra de Deus, e nós temos, um arranjo argumentativo a respeito dessa questão de usos e costumes, e eu gostaria de, conectando doutrina bíblica com usos e costumes, trazer aqui com os irmãos, mediante a palavra de Deus, alguns conceitos importantes e necessários para nossa reflexão, Antes de mais nada, e se não começo a falar aqui, já vai tecendo comentários, eu quero convidar a todos que estão aqui na live conosco para lermos a palavra do Senhor Jesus, e lendo a palavra do Senhor Jesus, fazermos então a primeira oração aqui nesse ambiente, pedindo a Deus que nos dê da sua graça, da sua misericórdia, na explanação da palavra, apresentando os pedidos de oração, a exemplo da irmã que pediu em favor do pastor Israel, nós estaremos apresentando. Nosso texto, irmãos, aqui de base, Romanos, capítulo 16, verso 17, eu coloquei aqui para os irmãos na tela, mas fazendo a leitura, eu gostaria de avançar nos versículos 18, 19 e 20. O apóstolo Paulo aqui está terminando essa carta para a igreja de Roma, e nos traz aqui algumas situações necessárias para que possamos estar observando. Então, vamos ler a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 16, versículos 17 ao 20, quem tiver a sua Bíblia em casa e quiser acompanhar conosco, está à vontade, encorajado e convidado. Que Deus abençoe. Aproveitando, irmãos, eu falo aqui de Lençóis Paulista, tá? Então, desde já peço também oração para a igreja nesse local. Leiamos então a palavra do Senhor. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença, estando aqui reunidos com nossos irmãos presentes nesta live, pastores que também estão conosco, e, Senhor, por onde este vídeo chegar, nós pedimos que a tua presença, a tua graça, possa estar compartilhada com cada um de nós. Te peço em especial, nos ajude aqui na administração da tua palavra, naquilo que vamos tratar, que possamos ser instruídos por ti em primeiro plano, que a tua graça e a presença do teu Espírito Santo possa, Senhor Jesus Cristo, nos direcionar. É um tema urgente, necessário, e que precisamos nos amoldar. E eu peço então, meu Deus amado, a tua misericórdia,
a todos quantos estão aqui ouvindo e outros que virão ouvir. Dá a tua glória e a tua misericórdia, aproveitando, Senhor, no pedido da tua filha, em favor do pastor Israel e tantos outros que precisam da tua misericórdia, da cura, da libertação. Nós cremos no teu poder e nós pedimos a ti, Senhor, a tua presença e o teu milagre. Nós te agradecemos por estar aqui, meu Deus amado, neste momento. E a todos os irmãos que conosco estão, nós colocamos diante do teu altar e te agradecemos. Nos ajuda, nos abençoa. Nós oramos em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Irmãos, eu quero, fazer aqui de antemão uma consideração importante em torno desse tema, dado o objetivo. Nós não vamos entrar, nesse momento, nessa live, nas especificidades daquilo que eventualmente é tratado no meio evangélico como uso e costume, a exemplo da compostura das vestes, o modo de aparência dos irmãos e das irmãs, e tantas outras situações que nós cremos, defendemos do ponto de vista bíblico e, por vezes, é rechaçado nesse conceito de uso e costume. Nós o faremos numa oportunidade futura. Para hoje, eu gostaria de caminhar com os irmãos no conceito bíblico de doutrina, no conceito bíblico de santidade e temor a Deus, e também trazer o conceito de uso e costume para nós vermos, que quando unimos esses dois conceitos, eles se conectam. E por que se conectam? Porque uso e costume define a cultura de um povo. E como nós ouvimos, a irmã louvando ao Senhor Jesus Cristo ainda há pouco, nós somos essa igreja que está caminhando para o céu. Portanto, nós sabemos que temos uma pátria celestial. E é sobre esse conceito em especial que nós vamos aqui desdobrar e abordar. É necessário que sejamos uma igreja bíblica. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito da doutrina, veja que ele dá uma informação importante para a igreja de Roma e é importante para a igreja de hoje. E é importante para mim e para você que estamos aqui diante da palavra do Senhor. Ele vai dizer: noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina e aprendestes. Ele vai dizer: estes não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio interesse. Eles servem aquilo que eles mesmos têm como interesse. Há um interesse pessoal e não uma entrega exclusiva para o Senhor Jesus. E ele vai dizer que com palavras suaves, de lisonjas, enganam o coração dos simples. E aí Paulo vai comparar, dizendo para a igreja de Roma, e é tão gostoso, né, irmãos, ouvimos isso, e ele vai dizer: quanto à vossa obediência, ó igreja de Roma, vocês estão mantendo a doutrina, vocês estão mantendo a fé, vocês estão mantendo a santidade, apesar das afrontas que estão acontecendo, o Império Romano buscando matar e dissipar os irmãos, os judeus desmerecendo a Cristo e a sua palavra, e mesmo assim vocês têm se mantido obedientes. E nós vemos então aqui algo bastante importante para a nossa compreensão. A igreja, irmãos, desde sempre, ela nunca esteve de mãos dadas com o Estado. A igreja nunca esteve de mãos dadas com o sistema. Por quê? Porque a cultura da igreja, o fundamento da igreja, não está embasado e solidificado naquilo que é humano, naquilo que nós tateamos aqui nessa terra. Por isso,
nós somos uma nação santa. Logo, então, nós servimos a Deus e devemos a Ele esse temor e tremor. Por isso, então, o apóstolo Paulo vai dizer: comprazo-me, pois, em vós. Ou seja, quero que sejais sábios e que permaneçam desse modo, santificados, separados desse mundo que apresenta ensinamentos com palavras suaves, que por vezes pode soar bem aos ouvidos, mas, no fundo, contraria a própria palavra de Deus em doutrina. Eu vi, irmãos, como exemplo aqui, um pregador citar um texto bíblico, e não vou me lembrar de cabeça aqui agora, e ele dizia que o apóstolo Paulo tomou a palavra, se colocou em pé e levantou as mãos ao céu. E aí ele disse assim para a igreja: irmãos, vamos lá, igual Paulo, vamos ficar em pé, vamos levantar as mãos aos céus. Todo mundo ficou em pé e levantou as mãos aos céus? Sim. Tá vendo? Somos uma igreja bíblica. Estamos aqui sendo semelhantes a Paulo. Está completo. Por isso só nós podemos dizer que somos uma igreja bíblica. Lei do engano, meus irmãos? Nós sabemos que, na verdade, a palavra de Deus é profunda, ela é enraizada e ela define com muita clareza como os servos de Deus devem se manter representando, e eu posso dizer assim, os usos e costumes do céu. Louvado seja Deus. Eu vou trocar aqui o slide, espero que os irmãos estejam me ouvindo bem, Qualquer intercorrência, os irmãos me falam. E a primeira pergunta que eu quero compartilhar em reflexão com os irmãos é: o que é doutrina? Também Paulo, escrevendo a carta para Timóteo, ele, no capítulo 4, versículo 16, ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, a doutrina era, no ministério de Paulo, algo fundamental. Ele escreve para a igreja de Roma e vai dizer: olha, cuidado com aqueles que se desviam da doutrina. Ele escreve para Timóteo, um pastor em formação, e vai dizer: tenha cuidado da doutrina, persevera nela, porque isto é o que traz a salvação. E nesse contexto, nós vamos buscar a definição de doutrina à luz da Bíblia, e eu coloco para os irmãos aqui na nossa tela, À luz da Bíblia, a palavra doutrina, ela reflete um ensinamento bíblico normativo. O que é isso? Ele indica uma norma. Ele é, então, normativo, determinante, final, derivado das Sagradas Escrituras. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que não tem espaço para nada mais além daquilo que está nas Sagradas Escrituras. E essa doutrina, esse ensinamento normativo, determinante, final, derivado das Sagradas Escrituras, ele é a nossa regra de fé e é prática de vida para a igreja e para seus membros. Então, percebe, irmãos, que além de doutrina representar no ambiente bíblico um fator determinante, a doutrina vai determinar também o modo de prática de vida. Ou seja, ela determina, inclusive, comportamento. Se nós dizemos que nós somos uma igreja doutrinariamente bíblica, mas nós não temos o comportamento que essa palavra bíblica determina,
e que essa palavra bíblica nos apresenta, nós então, de certo modo, estamos escorregando, como disse Paulo. Tem cuidado. A doutrina, ela é vista na Bíblia como a expressão prática na vida do crente. Ou seja, de novo, eu sou e participo de uma igreja bíblica quando a doutrina bíblica pode ser vista por aqueles que estão no meu entorno, na minha vida. Ou seja, eu tenho as características, os trejeitos e me apresento de forma prática, tal como a palavra assim apresenta. Logo, está aqui grifado, a doutrina pela palavra de Deus, ela é santa, ela é divina, ela é universal, irmãos, e ela é imutável. Ela não muda conforme a mudança filosófica do mundo, ela não muda conforme a situação econômica do mundo, ela não muda com a política, ela não muda com a economia, como eu disse no começo, quando nós falamos de doutrina bíblica, ela vai apresentar para nós usos e costumes que representam e apresentam a vontade de Deus prática na vida de cada cristão. E com isso eu vou dizer assim, por vezes a gente ouve, né? Mas isso que vocês praticam é uso e costume. E a gente deve dizer, é verdade o que você está me dizendo. Sim, o que eu pratico é uso e costume. Porque esse uso e esse costume, ele está amparado na palavra de Deus. Ele advém da doutrina de Deus, que é universal, que é imutável, que é santa e que é divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, não há espaço para nada mais além daquilo que nós encontramos pelas Sagradas Escrituras. O irmão Giovanni levantou a mão, não sei se eventualmente quer fazer aqui algum comentário, né? Pode abrir o microfone, fique aqui à vontade e a gente faz a interação, tá bom? Nós estamos agora aqui, irmãos, com 44, né? Equipamentos conectados aqui, né? 44 máquinas conectadas entre celulares e computadores. Graças a Deus por isso, né? Porque o tema é importante e que venham mais, né? Bom, falamos então que a doutrina, ela é regra e prática de fé. A doutrina, então, ela determina o modo de viver do cristão. Paulo tem uma consciência muito presente dessa necessidade. E aí, irmãos, mas é porque é a igreja do Novo Testamento, é porque Paulo, que é o apóstolo dos gentios? Não, é porque é assim desde Gênesis. É porque é assim porque o representante da igreja, em termos espirituais, é Deus, é o nosso Senhor. Assim como Paulo foi um instrumento usado nas mãos de Deus, e todos os outros profetas, apóstolos e discípulos, e nós aqui hoje, né? Mas é claro que nós estamos interligados, e aí nós respondemos espiritualmente a um Deus santo e poderoso. Por isso, então, a doutrina é una. Não pode haver divergência, não pode haver diversidade. Por quê? Porque Deus é uno, e nessa união, então, nós temos esse objetivo. E daí, então, falando nisso, né? Veja, eu trago aqui para os irmãos uma foto de fundo, que é do nosso encontro espiritual em Ibitinga, né? Ali no retiro espiritual, e com isso eu trago, né, para vocês, para nós, para nossa meditação, uma palavra de Malaquias, né, capítulo 3, verso 18, que diz o seguinte: e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E como nós podemos identificar essa diferença? Nós só podemos identificar essa diferença quando existe no modo de viver
e de se apresentar para a sociedade uma diferença. Porque se nós nos apresentamos no mesmo uso e costume do mundo, se assemelhando no modo de falar, no modo de se vestir, no modo de se apresentar, tal como a própria onda do mundo, difícil será ver uma diferença nítida e clara daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Por isso, mais uma vez, nós então afirmamos que a doutrina bíblica apresenta de forma muito clara os usos e costumes do reino espiritual. O apóstolo Paulo, falando agora, irmãos, a respeito desse conceito de uso e costume, eu quero, aqui introduzir com os irmãos esse texto da palavra de Deus, porque ele vai nos trazer uma palavra importante. E ele vai dizer o seguinte, novamente Paulo, agora para a igreja de Tessalônica, falando em sua segunda carta, ele vai dizer: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Lembrando que a palavra ensinada pelos apóstolos, grupo em que Paulo se inclui, representante de Cristo no início da igreja primitiva, é a própria palavra de Deus. Nós olhamos para a antiga aliança e nós entendemos que tudo aquilo que foi projetado por Deus e foi então preparado por Deus, essa promessa da nova Jerusalém celestial, que já estava no plano de Deus desde o início, ela se consolida e ela se apresenta aqui no início da igreja primitiva. Então, quando Paulo fala, estais firmes e retendes as tradições, que tradições são essas? Tradição implica cultura. Você já ouviu alguém dizer para você, eu já ouvi muito, né? Dá um joinha se você ouviu, né? Alguém diz assim, mas a igreja que você faz parte é tradicional, né? Ela é muito tradicional. Ela é muito tradicional. A igreja que eu vou, né? Ela é renovada. Ela não é tradicional. E, meus irmãos, apóstolo Paulo está dizendo, né? Retendes as tradições. A igreja tem tradição. A igreja é tradicional. A igreja tem um formato. A igreja tem costumes que estão calcados nessa tradição, olhando para a palavra de Deus. Percebe? Então, assim, é um argumento pobre e, por vezes, falacioso. Por isso, no texto-chave que nós lemos, lá em Romanos, capítulo 16 e versículo 17, o apóstolo Paulo vai pedir para os irmãos, tenha cuidado, porque estes que se desviam das tradições, estes que colocam um fundamento diferente, vêm com palavras suaves, trazendo para o ouvido e para a percepção humana, né, um prato que pode, à primeira vista, ser delicioso. Sempre aquela situação de dizer, poxa, não precisa disso, isso não é para a igreja do presente. A palavra, a Bíblia, ela trabalha com valores absolutos e com valores relativos. E eu não discordo, viu, irmãos? Do ponto de vista teológico, eu tendo a concordar, sim, né, em alguns pontos que nós podemos até aceitar esse conceito de que a Bíblia trabalha com valores absolutos e de que ela trabalha com valores relativos. Aquilo que é relativo, ele teve uma aplicação para aquela situação especial. Aquilo que é absoluto perpassa, né, séculos a fio, percebe? Mas o problema é na interpretação do que é relativo. Por vezes,
Hoje, os pregadores pegam aquilo que é absoluto e transformam aquilo em relativo. E quer ver? Me parece que quando falamos de tradição, a igreja precisa estar calcada em dois grandes fundamentos: temor a Deus e santidade. 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 Porque quando eu estou nessa tradição temendo a Deus, eu respeito a Deus, eu respeito a sua palavra, eu respeito a sua vontade. E aí, quando eu tenho santidade, eu me separo das coisas dessa terra, eu me preparo para que a tradição que foi ensinada por Cristo, que foi apresentada para a igreja primitiva, possa refletir na minha vida uma conduta diária que de fato cumpra em mim o que nós vemos lá. Vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Porque o que nós estamos vendo hoje são movimentos ditos cristãos e evangélicos, e eu nem gosto muito de dizer que somos evangélicos, né? Porque é uma onda hoje muito estranha e esquisita. E quando a gente vê o temor a Deus, e nós vemos a santidade, dois fundamentos tradicionais, dois fundamentos importantes, se esvaziar. Não existe mais temor a Deus. O culto a Deus, irmãos, ele foi colocado como algo de reverência. Olhe para o mundo dito evangélico hoje, vejam os cultos como estão sendo realizados, vejam a eclesia que está sendo apresentada. Será que isso é tradição que foi ensinada por Deus? A gente vê lá no Salmo 33, né, o salmista já dizendo, para reverenciar a Deus, para cantar hinos espirituais, que o músico toque bem diante da presença espiritual e poderosa e maravilhosa e graciosa de Cristo Jesus, porque ele é Deus que rege a terra, ele é soberano, ele é tremendo, ele não mudou. Deus não é o cara lá de cima, Deus não é o amiguinho do ser humano, Deus não é um companheiro que nós batemos nas costas e dizemos: e aí, meu amigo, como você está? A tradição para o temor e para a santidade apresenta um Deus poderoso que fala. Quando nos apresentamos diante dele, cale-se a terra quando Deus fala, reverencie o seu poder. Quando Isaías, entrando no templo e vendo ali a maravilha e a majestade, e ele viu Jesus naquela visão gloriosa, ele caiu por terra e disse: ai de mim, que sou homem pecador, porque ele tinha temor, porque ele tinha ciência da santidade, e a tradição que ele havia recebido dos pais no passado fez com que ele temesse diante de Deus. Nós não entramos diante de Deus de qualquer maneira, meus irmãos. Nós não nos apresentamos diante de Deus de qualquer maneira. Agora, se nós somos testemunhas oculares e também testemunhas materiais do que Deus tem feito ao longo dos séculos a fio, como é que eu posso me apresentar para a sociedade não guardando a tradição daquilo que Deus nos tem requerido e dizendo então que eu posso estar de mão dada com o mundo, que isso é uma igreja tradicional que foi deixada lá atrás, na era primitiva, e agora o mundo encheu-se de sabedoria, de ciência e de tantas outras coisas, liberalismo, iluminismo, modernidade, tecnologia. A igreja precisa inovar, a igreja precisa mudar a Bíblia, a igreja precisa fazer a linguagem do jovem, a igreja precisa falar de uma forma diferente, a igreja precisa ter outro vocabulário. E eu digo, isso tudo é uso e costume do mundo. Isso é uso e costume do mundo. Mas o uso e costume do celestial reino de Deus está aqui. É tradicionalismo. Está aqui, irmãos. É graça de Cristo Jesus, porque nós representamos um Deus todo-poderoso. Então, quando eu olho, o que é tradição? O que é tradição? E eu apresento aqui para os irmãos. Usos e costumes, vamos conceituar, tem tudo a ver com tradição. Quando a gente olha, eu vou dar um pouquinho aqui, né, do conceito mais, vamos falar assim, né, literal,
né, e tem a etimologia da palavra, ou seja, né, é a ciência que estuda ali o conceito, o que a palavra apresenta. Então, toda vez que a gente fala de usos e costumes, nós podemos entender isso como sendo as faces ou as regras ou aquilo que apresenta um conjunto de situações que formam a cultura de um povo, né? Nós temos aqui, né, um grande pensador do século XIX, e ele disse que, quando olhamos para o uso e costume, segundo ele, né, o uso e costume, ele é cultura em seu aspecto amplo, ou seja, é um complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem, né, que é um comportamento copiado ou aprendido como membro de uma sociedade. Então, isso daqui define o que é uso e costume. Poxa, pense comigo. Quando eu olho para essa definição, né, e esse conjunto complexo de conhecimentos, de crenças, de arte, de moral, de leis, isso não existe no reino celestial? Eu acabei de citar para os irmãos o Salmo 33, e você vai ver lá que existe artistas louvando a Deus com temor e santidade. Ele vai dizer lá, o músico, toque bem, seja um ótimo músico. O cantor, cante bem. É uma arte, um dom que Deus te deu para que você o reverencie com todo temor, respeitando a autoridade. Então, quando nós ouvimos dizer que a igreja tem usos e costumes como sendo algo contrário ou até um desprezo, isso daí a tua igreja tem uso e costume. A igreja que eu participo não tem uso e costume. Aí eu fico pensando, não tem mesmo? Por quê? Porque se uso e costume apresenta um sistema de regras, de crenças, de leis que demonstram um comportamento de um povo, de uma sociedade e até de uma nação, eu posso dizer que a sua organização, de fato, não tem usos e costumes que apresentam a nação santa, a nação celestial. Quando nós olhamos para o Brasil, né, aqui nós possuímos uma série de usos e costumes. Se você vai para um outro país, também tem usos e costumes que são características daquele outro país. O Brasil, por exemplo, só para dar aqui para os irmãos, uma reflexão, é conhecido como o país do futebol, não é isso? Eu tive a experiência de estar algumas vezes, né, nos Estados Unidos, e quando eu tinha contato, né, com as pessoas que lá vivem e comentava e falava, né? Olha, eu sou do Brasil. A primeira pergunta que vinha, em todos os casos, era a respeito de futebol. E a segunda era, né, se de fato aqui a gente vivia numa floresta. Né? Essa é a visão que países, né, que não têm contato com o Brasil, as pessoas que lá estão, têm do país. Por quê? Porque o futebol é um uso e um costume que apresenta o país para o resto do mundo. Existe uma lei sancionada aqui na nossa legislação, na nossa Constituição, de que o futebol é obrigatório para todos os brasileiros e deve ser o esporte primeiro praticado aqui? Claro que não. Não existe uma regra legal. Mas por que os outros países assim reconhecem? Porque é um uso e costume do país. Nessa tradição
o Brasil ficou reconhecido. Eu quero dizer com isso, irmãos, é que a igreja que não tem uso e costume fundamentado naquilo que representa a cultura de um povo diferenciado, ela não está representando aquele povo diferenciado. Eu quero dizer, então, que nós devemos ficar alegres e contentes quando somos interpelados na sociedade e alguém vem dizer: a tua igreja tem uso e costume. A forma como a irmã se veste é uso e costume. A forma como o irmão se veste é uso e costume. A forma como vocês apresentam o culto é uso e costume. E nós vamos dizer: sim, com certeza, são usos e costumes de um sistema espiritual complexo que representa e apresenta a característica de um povo que foi comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro e que espera estar com ele no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos olhar de forma até contundente. Não. É fato. Nós estamos dizendo com todas as letras, de forma muito aberta, que nós temos esses usos e costumes, sim, porque eles estão lastreados na própria palavra de Deus, na doutrina da palavra, fundamentado na tradição do reino celestial que Deus nos apresenta. E aí, a afirmação é: ora, se as nações terrenas possuem seus usos e costumes, que a definem e as diferem das outras, por que a nação celestial seria diferente? Ora, se você vê um carro, cuja direção, ao invés de estar do lado esquerdo, estiver do lado direito, quem conhece um pouquinho de carro vai dizer que, com certeza, esse carro foi fabricado na Inglaterra. Porque é um costume, é uma tradição do povo inglês fabricar carros que dirigem do lado direito. As faixas lá de sinalização são diferentes. Eu também tive a oportunidade de lá estar e confesso para os irmãos que a cabeça dá um nó na hora de dirigir do lado diferente, assim, sabe? Agora, tem na Constituição da Inglaterra a obrigação de os carros serem fabricados com a direção do lado direito? Não. E por que assim é? Porque é uma regra, é um costume, é uma tradição, e assim é. E a gente sabe, quando vê um carro com a direção do lado direito, significa que é um carro inglês. O que eu quero dizer com isso é que, quando nós olhamos e vemos um irmão bem trajado, e vemos uma irmã bem trajada, e vemos um culto a Deus, de fato espiritual, nós estamos dizendo: aí está, é fácil identificar, esse é o povo de Deus. Por quê? Porque isso é uma tradição, é uma cultura, é um costume desse povo, que foi, com certeza, apresentado desde os primórdios, por aquele que nos chamou. Os irmãos conseguem entender, quando eu comento desse modo, como isso é maravilhoso e como isso é glorioso? Portanto, nós precisamos refletir a respeito disso. Por quê? Na medida em que um carro que tem a direção do lado esquerdo, todo mundo vai dizer: esse carro não é inglês. Ah, mas ele foi fabricado na Inglaterra. Não, não foi, porque esse não é o costume da Inglaterra. Esse carro veio de outro lugar. Assim também somos nós diante de Cristo. Se o nosso comportamento, como nós vimos lá no começo, irmãos, doutrina é o que a doutrina pratica. Não adianta eu dizer que eu sou doutrinado, que eu obedeço à doutrina, mas não pratico. Assim como o amor é aquilo que o amor faz. Não adianta eu dizer que eu tenho amor e não produzo nenhuma obra, não demonstro nenhuma atitude concreta. O que eu estou querendo dizer é: o crente que realmente retém a tradição, ele demonstra que ele serve a Deus obedecendo a sua doutrina. Não adianta o crente dizer que ele é
um carro produzido na Inglaterra se ele está, né, com o volante na esquerda? Não dá certo. Não dá certo. O trocadilho aqui não tem nada a ver, tá? Foi que deu certo. Né? Não adianta um cristão que se apresenta como um carro que dirige pela esquerda. Não dá, irmãos. Né? Não é um carro feito na Inglaterra. Nós fomos forjados e precisamos estar forjados na oficina de Deus. E nós sabemos que essa oficina de Deus foi apresentada, né, para Jeremias, né? Desce a casa do oleiro. Eu vou te mostrar. Isso é tradição. O vaso, quando ele fabricado, toma uma forma que não é a forma do seu Criador, Deus vai dizer, está errado. Precisa quebrar e precisa fazer de novo. Precisa ter a minha forma. Porque essa é a minha forma. Percebe, irmãos? E isso é tradição. E isso é fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não posso dizer que represento a integridade da doutrina bíblica quando não a vivo na minha vida para que aqueles que estão à minha volta possam enxergar. Ok? E aí, nós temos aqui a foto de um batismo aqui em Lençóis Paulista, tá? Um texto que nos chama muito a atenção. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa maravilhosa. Deus vai dizer para nós. Sabe a questão da forma? Casa do oleiro? Não é? Olha o que Deus está dizendo. Mas vós, ou seja, quando ele fala mas vós, ele está separando um conjunto, um contingente, um grupo. Ele está separando. Mas vós, diferente daquela outra forma, percebe isso na palavra? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E aí, olha o que essa oficina vai nos dizer. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Ou seja, transformação, separação. E nisso está todo o complexo de regras, de ensinamentos, de leis, de modo de vida, que define esse povo. E aí ele vai dizer que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, porque eu vos trouxe para esta forma, para esta tradição. Vocês agora estão assentados, que é fundamentados nesses usos e nesses costumes que identificam essa nação. E ele vai dizer, amados, peço-vos, olha aí, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Nós concluímos algo importante que está aqui em vermelho, destacado no texto bíblico. Nós somos nação santa. Irmãos, o que é nação? O Brasil é uma nação. Ou seja, enquanto país, enquanto nação, nós temos regras, leis, usos e costumes que definem a nossa nação. O Brasil é conhecido por ser um povo amável. Se você olhar os orientais, os japoneses em especial, né? Se tiver algum japonês aqui, pode me ajudar. Se chegar
um brasileiro e abraçá-lo, né, com todo o afã que nós temos aqui, esse japonês vai se sentir totalmente, né, deslocado. Ele não gosta disso. Ele não se apresenta desse modo. Por quê? Porque é tradição daquele povo, é cultura, é costume. Ele vai te cumprimentar de longe. São muito corteses, mas não me toque. É a minha cultura. Percebe? Se você pegar um japonês na face, você olha, né? Tem ali a questão dos olhos, você identifica que ele é um japonês. E se você vê ele todo faceiro, todo brasileiro, né? O que se diz aí? Por vezes até soa como brincadeira, né? Mas vai falar assim, esse daí é meio xing-ling, é um japonês xing-ling, né? Porque um japonês culturalmente apresentável, não tem esses trejeitos aí todo dado, né? Não tem essa característica. Então, é um japonês meio xing-ling. Irmãos, nós não podemos ser cristãos xing-ling. É o que nós vemos hoje. Por quê? Porque nossa característica, quando nós olhamos, nós somos a nação, nós representamos leis, regras, condutas, usos, costumes, tradições, que é dessa nação. Quando eu me apresento no mundo, tendo os mesmos trejeitos desse mundo, falando essa linguagem do mundo, me apresentando com a mesma forma do mundo dessa terra, eu não posso dizer que sou forasteiro e que sou peregrino. Por quê? Porque está naturalmente caracterizado que, embora eu tenha o nome de cristão, meu trejeito nessa terra, meu formato de falar, meu formato de andar, meu formato de vestir, meu formato de apresentar o culto a Deus, e poder citar tantos outros aqui, são usos e costumes dessa terra. E aí eu vou dizer o seguinte, você é um cristão xing-ling, né? Por quê? Porque quem é representante da nação santa, que foi chamado da treva para maravilhosa luz, sendo povo de Deus, agora anda como tal, agora se apresenta como tal. É incrível, é tremendo e é maravilhoso. Quando nós podemos compreender isso, que nos identifica e também, irmãos, que nos faz sobressair. Por isso, a palavra vai dizer que nós precisamos resplandecer como astros no mundo. Porque, como disse Jesus, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Você não pega, né, uma lamparina e esconde debaixo da mesa, debaixo da cama, mas você coloca no velador, para que todos possam ver a luz, ela está em evidência. Irmãos, se nós olhamos para o mundo, né, tão cheio de habitantes hoje, e nós não conseguimos identificar no olhar aqueles que são luzes e que representam esse povo de Deus, alguma coisa está errada, né? Nós não conseguimos capturar. Eu fico tão feliz, mas tão feliz, não sei se já aconteceu com os irmãos, né? Se aconteceu, vocês dão um joinha aí. Quando alguém chega e diz assim, você é diferente. Já aconteceu? Olha, você é diferente. Você serve a Deus? E, irmãos, olha, de verdade, quem comece a prestar atenção. Porque a pergunta que soa no mundo hoje é, você é evangélico? Você é evangélico? Né? A grande pergunta é essa. Quando alguém te vê de forma diferente, tal como essa situação que eu estou apresentando para você, a pergunta não vai ser, você é evangélico. Em alguns casos pode até acontecer, mas na grande maioria a pergunta vai ser assim, você serve a Deus? Por quê? Está caracterizado no que eu estou enxergando, que o seu Senhor é visto em você. Por isso, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntios e vai dizer o seguinte, irmãos, vocês são a carta escrita. Louvado seja o nome do Senhor.
Vocês são a carta escrita, não com pena e com tinta, mas escrita no coração, pela glória de Deus. Porque se tem uma forma de o mundo enxergar a Cristo, é através da minha e da sua vida. Por isso vereis a diferença dos que servem a Deus e os que não servem, aleluia. Por isso o Senhor está dizendo, nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Nós estivemos lá no Maranhão esse ano, e as irmãs lá, em Bom Jesus da Selva, louvaram a Deus com aquele hino que agora, né, muitas congregações estão adorando, que é maravilhoso, né? Sou peregrino aqui, não é? Tenho saudades do meu lar, um lar que eu nunca estive, um lar que eu nunca fui, mas eu tenho saudade, porque o que habita em mim, o que mora em mim, esses usos e costumes que eu aprendi pelas escrituras e pela palavra, embora não estando lá, me faz conhecer cada situação desse lugar, e eu tenho desejo de estar lá, louvado seja o nome do Senhor. É tremendo, irmãos, é maravilhoso, é glorioso isso. Então, quando alguém dizer, você na igreja tem uso e costume, você dá um glória a Deus bem alto e fala, graças a Deus que nós temos uso e costume, porque nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra estranha, e os usos e costumes que nós temos representam a nação santa, o povo adquirido, a geração eleita, que foi chamada das trevas para a luz. Nós não temos uso e costume aqui do mundo, nós não falamos conforme a palavra do mundo, nós não temos o sotaque do mundo. Quando Pedro é interpelado pela segunda vez, né, por aqueles que estavam ao seu lado, e ele estava lá no pátio exterior, quando, né, os sacerdotes prenderam Jesus, vocês sabem, né, bíblico, alguém disse para ele o seguinte, não, você conhece ele, sim, você estava com ele, e aí ele dizia, não, eu não estava com ele, não, e a resposta foi, você estava com ele porque a tua fala te condena. Ou seja, o trejeito como você se apresenta, a forma como você mostra, a entonação de voz, a tua fala te condena, você é um deles, não é? Irmãos, isso para nós é glorioso, porque a nossa fala precisa apresentar a Cristo, não é? Quando é operado o milagre na porta do templo, e aí aquele coxo, né, é curado, o que é que deixou o sinédrio boquiaberto, pasmado? O que foi? Homens sem letras, homens sem conhecimento, que não estudaram na escola dos judeus, mas falavam ousadamente a respeito da Escritura, melhor do que qualquer rabino. Tinha uma eloquência em colocar as palavras melhor do que qualquer catedrático. Tinha uma exposição no falar e uma forma de se apresentar que era melhor do que qualquer orador. E eles ficaram, diz a palavra, abismados, espantados, sabendo que eles não tinham as características que os apresentassem como eles estavam os vendo. E sabe qual foi a única justificativa possível? E está lá no texto de Atos 4. E os próprios membros do Sinédrio disseram, eles estiveram com Jesus. Aleluia! Eles estiveram com Jesus. E todo aquele que está com Jesus tem o trejeito de Jesus. Tem, irmãos, né, a forma de Jesus. Aleluia! Porque foi criado naquela mesma forma. Então, dentro desse conceito e desse panorama geral, a hora, né, está já quase rompendo aqui, urgindo, né? Eu quero dizer para os irmãos, de forma muito transparente e clara, né? Nós somos essa nação santa, sabe, irmãos? E essa nação santa, ela é identificada nesse mundo pelas características das regras, dos usos, dos costumes, das tradições
dessa nação. Dessa nação. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Eu disse para os irmãos que nós não entraríamos nessa oportunidade, nas especificidades de cada uma destas diferenciações. E nós o podemos fazer no momento futuro, né? Temos uma quantidade ainda de material para apresentar aqui, para poder depois ter uma conclusão geral. E eu vou deixar para fazê-lo numa próxima oportunidade. Mas o que eu quero, para finalizar, compartilhar com os irmãos mais 2 textos bíblicos. Pense nesse conceito de forasteiro, de terra estranha. Se alguém pudesse cantar aqui para nós, né? Esse hino tão bonito, né? Que nós temos saudade do nosso lar, num lugar que nós nunca fomos. Lembra que eu falei para vocês que a tradição e o fundamento posto por Deus, ele vem desde o início, e todo o projeto preparado por Deus na antiga aliança é aplicado na nova aliança, mas é uma continuidade organizada, porque Deus é organizado. E em Hebreus 11:13 vai dizer, que é o capítulo da fé, os irmãos sabem disso, tem a galeria dos chamados heróis da fé. Todos estes heróis morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas, vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, olha só, vendo-as, crendo-as, abraçando-as, o que havia de vir, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles já viram desde lá o que estava por vir, esses usos e costumes que estavam sendo colocados, organizados, muito bem feitinho, haveria de se completar com a vinda de Cristo. E ele estava dizendo, nós não vamos ver essa promessa se cumprir, mas nós abraçamos, mas nós agora aqui, né, nós cremos. E por isso eles diziam, sou forasteiro, eu sou estrangeiro, sou peregrino nessa terra, eu não falo o idioma dessa terra, eu não falo a língua dessa terra, porque eu sou forasteiro aqui, eu falo a língua do céu. É o que eles estavam dizendo para cada um de nós. E aí, concluindo aqui, lá em 1 Crônicas, nós vamos ver, né, os irmãos dizendo, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Ou seja, nós não nascemos para ficar aqui, nós não nascemos para falar o idioma deste século. Assim como, se você viajar para a China, você não vai se comunicar, porque você talvez pode não falar chinês. Nós não podemos nos comunicar com esse mundo, porque irmãos em Cristo Jesus, nós que temos os usos e os costumes que estão fundamentados na tradição do que Deus nos reservou, nós não conhecemos a língua do pecado, não conhecemos o vocabulário deste século, porque nós não conseguimos compreender. Por quê? Porque é estranho. Porque nós não somos daqui. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos até aqui, né? Tem muito mais. Depois, né, na próxima oportunidade, eu quero entrar com os irmãos abordando mais profundamente, né, o conceito de uso e costume, olhando para a palavra de Deus. E aí eu vou voltar com vocês, iniciando naquele famoso texto conhecido de 1 Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo vai dizer, e você, né, um bom leitor de Bíblia, sabe disso, as más conversações corrompem os bons costumes, não é? Então, me permita estar até aqui. A irmã Andréia Lino está dizendo, pastor, antes eu não gostava quando alguém me falava que essa igreja segue uso e costume. Hoje, com esse estudo, abriu meus olhos
e agora, com orgulho, saberei o que responder. Aleluia. Glória a Deus, irmã Andréia Lino, que Deus te abençoe. E sabe, né, eu também ficava meio nervoso, até bravo, né? Dizendo, como assim? Que uso e costume, né? E aí a gente vai ver, e quando eu me deparei que as más conversações corrompem os bons costumes, que costume é esse? Que uso é esse? Se não é o uso da própria linguagem celestial que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a utilizar. Olha que linguagem maravilhosa, tudo quanto fazeis em nome do Senhor, por obra ou por palavra, fazei em nome de Jesus. Olha que uso glorioso de uma palavra maravilhosa. Olha que costume chegar a orar. Olha que costume glorioso crer em Deus. Olha que costume maravilhoso nós termos amor pelo nosso irmão, compaixão. Ah, isso é tremendo, não é? Então, eu vou aqui parar para nós continuarmos na próxima oportunidade, tá? E quero, né, voltar a palavra, não sei se por irmão Rodrigo ou o pastor Luiz Carlos, né, para que, havendo alguma pergunta, alguém que queira se manifestar, que queira fazer algum comentário, tal como fez aqui, né, um testemunho da nossa irmã Andréia Lino, esteja à vontade. Eu só quero finalizar aqui orando rapidamente com vocês. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nos permitiu o teu Espírito chegarmos até este ponto. E peço, Senhor, oportunidade para retornarmos nesse ambiente, dando continuidade e apresentando essa palavra tão gloriosa, esse ensinamento tão poderoso, que possa nos abrir os olhos para poder a cada dia representar a Ti nesta terra, que estamos como forasteiros e estrangeiros, mas que possamos, Senhor, cada vez mais, neste fundamento do temor e da santidade, sermos separados para a Tua glória. Abençoa todos quanto aqui estão, eu te peço mais uma vez e te agradeço por essa oportunidade. Amém.